Saiu o áudio. É a solução do quê? Da tese? Mais ou menos isso aí. Isso aí mesmo. A gente vai apresentar. Se a nossa tese for um problema, a gente vai apresentar propostas que resolvam esses problemas, que resolvam esses argumentos apresentados. Né? O Enem, ele segue muito a ideia do ECA, né? ECA não, desculpa. Da LDB, que é as Leis de Diretrizes Básicas do Ensino Básico. O que é? Primeiro, preparar o jovem para o mercado de trabalho, né? Dar a oportunidade de ele desenvolver, né? Se desenvolver e procurar continuar os estudos. E o último lá, que é formar o cidadão. Então, eles acham, né? O Enem acredita que o participante é um cidadão formado e que tem voz e que pode propor algo para mudar o problema que eles apresentam, né? Mas é estranho você propor algo, por exemplo, quando a gente fala os efeitos da lei seca. A lei seca já é uma proposta de intervenção, né? Então, como é que a gente vai propor algo para algo que já é uma solução? Mas aí é só levar em consideração que a lei seca ela não foi um sucesso, ela foi uma boa iniciativa, mas não foi um sucesso, né? Tem vários erros, tanto na aplicação quanto na conscientização da sociedade. Então, é aí que a gente tem que botar propostas. Quais são os efeitos, né, e continuar. Tá cortando. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Porque eu não sei o que fazer. Eu tô com a internet tá muito ruim. A internet tá muito ruim hoje. Tá cortando ainda? Quando estiver cortando, você pede pra repetir, tá? Aí, bom, aí já, se não tá cortando pra outra pessoa, é problema da internet do Eric. Eric, preste atenção. Qualquer coisa você sai, Eric, tá gravando a aula. Então, você pode assistir depois, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Os agentes. Nós temos que ter 4 elementos na proposta. Nós temos que ter um agente, que é o responsável pela proposta. Nós temos que ter a ação. Nós temos que ter o meio. Fala que agora é só meio, mas eu coloco meio e formas, né? De que maneira nós vamos colocar em prática essa proposta? E quais são os efeitos da proposta? São 4 elementos. Só que o Enem pede o quinto. O que é o quinto? É o detalhamento de um desses elementos. Vai ter uma aula só sobre detalhamento, que a gente vai falar sobre eles. Mas digo desde já que a melhor forma de você fazer um bom detalhamento é você colocando a função do agente. A função do agente é tira e queda. Por quê? Às vezes, quando você detalha a ação, você pode estar respondendo outros elementos e não estar feito um detalhamento mesmo, entendeu? Meio e forma é também fácil de você detalhar, mas às vezes pode ficar ambíguo. Efeito é a mesma coisa, tá? O efeito ele só utiliza como detalhamento o efeito se você fizer uma oração subordinada, né? Subordinar alguma frase, alguma oração ao efeito da proposta. Então a melhor forma de você colocar a função dos agentes. Mas isso aí a gente vai discutir depois na aula de detalhamento. Então, hoje nós vamos falar sobre os agentes. Quais são os agentes que nós podemos utilizar e que são tira e queda? E é uma coisa muito importante, não tem qualidade de agente. Não existe qualidade do agente. Existe o quê? Agente válido, né? E agente que é responsável de fazer aquela ação. Tá? Então, professor, qual é o melhor agente? Não vai ter melhor agente. Vai depender da sua ação. Então, você escolhe primeiro a ação para depois fazer o agente. Porque imagina, então é necessário criar leis. Então, a escola precisa criar leis que melhorem os índices de evasão escolar. Escola cria lei, gente? Quem cria lei? O poder legislativo. Quem é o poder legislativo? Deputados, senadores e vereadores. Entendeu? Então, a gente tem que saber as funções dos agentes. O que o corretor vai avaliar na proposta? A construção da proposta. Então, se ela está lá completa. 2.
Se ela está relacionada ao tema, então, por exemplo, o tema é sobre desmatamento e você pede que faça palestra nas escolas. As palestras nas escolas vão ajudar diretamente o desmatamento? Não sei. Também não foi um exemplo bom. No momento eu não consigo pensar num exemplo bom. Tá? A relação da proposta com o tema e a relação da proposta com a discussão do texto. Ou seja, não adianta você colocar uma proposta genérica se você no seu argumento não era nada a ver com aquela proposta. É relacionado ao tema, mas não está relacionado à sua argumentação. Então você tem que prestar atenção nisso. Em construir a proposta com os 4 elementos e o detalhamento, relacionar ao tema, né, e relacionar ao que você falou no texto. Tá bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Quem tiver dúvida, escreve aí. Toda dúvida é válida. Então vamos lá, vamos para os agentes. Uma das exigências da proposta de intervenção do Enem é a inserção dos agentes responsáveis por colocar a ação especificada por você em prática. Sem esse elemento, a sua redação estará incompleta e você perderá pontos. Eles chamam de gomifes. O Descomplica, lá quando eu trabalhava lá, ele falava que era gomifes. É a sigla que utilizamos para designar os agentes responsáveis para colocar uma proposta de intervenção em prática na sociedade. Quando for planejar sua proposta de intervenção na redação, você deverá definir qual esfera será responsável pela ação, associando-a aos demais elementos exigidos nessa etapa, o modo como a proposta será colocada em prática e seus propósitos, né, os efeitos, os objetivos. Você poderá, em algumas situações deve, indicar mais de um agente como responsável pela ação, mas para isso é necessário que você entenda quais são as funções de cada um. Lembrando que colocar 2 agentes não configura detalhamento. Não configura. Isso está lá no manual do corretor. Bem grande. Para a gente botar bem grande. Tá? Não configura detalhamento. Por que fez esse barulho no meu computador, meu pai eterno? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Beleza, que susto. Então vamos lá. Os gomifes são o governo, as ONGs, mídia, o indivíduo, né, o cidadão, ou a iniciativa privada, que é o chamado de terceiro setor, família, escola ou a sociedade em si. Tá? Esses são os 7 agentes que vocês podem utilizar na proposta de vocês. Eu errei, na verdade, era pra gente falar primeiro de ação, né? Depois falar de agente, mas tudo bem, estamos aqui. O governo. Este agente talvez seja o mais difícil de responsabilizar. É extremamente vago dizer apenas que o governo deve fazer, pois denota desconhecimento de funções dentro da esfera governamental. Então, o que eu estou falando para vocês? O Enem vai tirar ponto disso, falar só governo? Não. Mas a qualidade da argumentação vai ser afetada por isso. Tá? Porque você não está sabendo o que está falando, você está chutando. Né? Quer dizer que você não tem planejamento textual. O planejamento textual que eles tanto levam em consideração. Então, para fazer uma proposta de intervenção excelente, precisamos entender como funciona a função desse agente de forma aprofundada. O nosso regime democrático há 3 tipos de poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, como o próprio nome sugere, executa leis, ou seja, as implementa e pode também vetar algum projeto de lei. No âmbito federal, quem atua é o presidente. No estadual, os governadores. E no municipal, os prefeitos. Já no poder legislativo, nós temos os responsáveis por criar e elaborar as leis. Aí quem é? Os vereadores, os deputados e os senadores, né? A Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As leis propostas pelos vereadores, deputados e senadores buscam regular o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. Por último, o judiciário, que é o papel de fiscalizar o cumprimento das leis e de quem não as cumpre. É respaldado pela Constituição e exercido por juízes, como no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, quando vocês forem pensar na ação, tem que perceber quem é que vai estar ali por detrás. Vai criar lei? Aí você pensa no poder legislativo. Vai investir e colocar as leis em práticas? É o poder executivo.
vai fiscalizar alguma coisa, é o Supremo Tribunal Federal. Isso é relacionado a leis, né? O cumprimento das leis. Dentro do Poder Executivo, existem os ministérios do Brasil. Às vezes, a gente tem o presidente corta alguns ministérios, então aqui pode estar desatualizado, né? Mas são todos nomeados pelo nosso presidente. Então, nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós não temos o Ministério da Cultura, né? Virou uma secretaria. Nós temos o Ministério da Defesa, nós temos o Ministério da Educação, nós temos o Ministério da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social e o Ministério da Saúde. Como proposta de intervenção, você pode sugerir que o governo, em nível específico, crie, amplie, preste atenção aí nesse slide, gente, porque tem os verbos. Crie, amplie, reformule, fiscalize leis, aumente salários, faça investimentos, estabeleça parcerias com outros agentes. Tá? Então pode ser assim, o governo, por intermédio do ministério tal, pode, taraná, 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 por meio de alguma coisa. Tá? Deixa eu ler aqui. Acha válido que eu colocar os 3 explicando cada um que deve fazer? Ou acha que vai se encher muito? Tudo vai depender do seu espaço, Ana. Se o espaço da sua redação tiver para você poder fazer isso, beleza. Você só tem uma obrigação. Apenas uma proposta precisa estar completa. Uma só. Você pode colocar quantas propostas você quiser, mas uma delas tem que estar completa. Ou seja, tem que ser relacionada ao tema, tem que ser relacionada aos seus argumentos e tem que ter os 4 elementos mais o detalhamento de um deles. Se você quiser fazer várias propostas, não tem problema. Tem gente que faz, inclusive, tem gente que fecha parágrafo, né? A discussão com uma proposta pequenininha, mas já coloca. Mas só vai valer, o ponto completo vai valer só por uma, pelo menos. Uma tem que estar completa. Mas eu acho assim, vai depender muito do seu texto. Vai ter momentos que vai parecer que está enchendo linguiça, mas vai ter momentos que não. Se estiver bem relacionado à sua argumentação, não vai ter problema nenhum. Vamos lá, agora vamos falar das ONGs. As ONGs são instituições sem fins lucrativos que podem atuar em diferentes áreas como saúde, meio ambiente, educação, etc. Elas não fazem parte do Estado, mas também são responsáveis por oferecer serviços sociais. Esse agente é responsável por fazer doações solidárias e tem um papel importante de pressão política na sociedade. ONGs podem atuar complementando, auxiliando em projetos, promovendo campanhas de conscientização e prevenção, organizando oficinas e palestras. Elas também podem doar e receber investimentos para ampliar e melhorias objetivas pela organização. Deixa eu ver só uma coisa se eu coloquei aqui nesse slide ou se eu falo na aula. Eu falo na aula. Seguinte, nunca, em hipótese alguma, pode haver parceria entre governo e ONG. ONGs são organizações não governamentais. Então não coloquem parcerias, tá? Eu sei que existem, mas não deve. Inclusive, tenho certeza absoluta que é errado. Tá? Não confunda as coisas. Pode fazer parceria com escola, pode fazer parceria com, sei lá, empresa privada, né? Iniciativa privada. Mas não faz com o governo. Não faz com o governo. É tiro no pé. Tá? Mídia. A mídia, ela tem um poder grande, né? Ela forma caráter. Então, a mídia são os meios de comunicações utilizados para transmitir mensagens. Então, pode ser o quê? O que pode ser mídia, gente? Redes sociais, TV, rádio. A gente fica falando que rádio morreu. Rádio vai morrer nunca. Entendeu? Ninguém vai ficar vendo TV no carro. Vai ouvir rádio. A pessoa quer ouvir uma música no fundo, ela vai ouvir um streaming ou rádio. Às vezes eu gosto de ouvir, prefiro até ouvir o rádio, né? Que ficar ouvindo o streaming. Então, rádio é um meio, uma mídia muito importante. Revista já não é mais, porque a gente está pouquíssimo de revista, né? Acho bem difícil. Podcast é uma forma de mídia muito importante agora, tá? Então, essas são as mídias. Ah, professor, posso englobar tudo? Pode, mas vai ficar muito legal se você botar mídia e detalhar como TV, rádio, cinema, sei lá, não, cinema não, TV, rádio, redes sociais, vai ficar muito legal. Se você colocar só mídia, não vai ter problema. Por enquanto, não. Mas, se aparecer alguma coisa, algum comentário, depois de começar lá o treinamento, eu não vou fazer o treinamento de corretor do Enem esse ano, né? Até porque eu estou dando aula online. Se
a banca pega eu dando aula online, botando no YouTube vídeo e sendo corretor do Enem? Diz lá no coisa que eu não posso dar nem dar aula. Corretor do Enem não pode nem dar aula em cursinho, nada disso. Tem muitos que dão, com certeza. Porque o brasileiro precisa de dinheiro, então o professor está trabalhando aí, precisa de dinheiro e vai correr em qualquer lugar. Mas eu tô me expondo, né, no YouTube. Então, eu não vou fazer. Também por outros motivos, mas um deles é esse. Aí, mas sempre rola um papo, né? Aqui, ali, alguém vai falar, vai cair na rede, professor, todo mundo se conhece. Então, se houver algum comentário que mudar alguma coisa, vocês vão saber. E eu espero que o treinamento seja antes da prova. Geralmente é. Então, vocês vão saber, tá? Mas, por enquanto, mídia. Não tem problema nenhum. Então, porque ele alcança diversos públicos, de diversas formas. Ela tem grande poder de influenciar os cidadãos e pautar debates. Não é à toa que, lá quando teve a questão do BBB, lá do rapaz que sofreu racismo por causa do cabelo dele, foi um debate muito grande nas redes sociais. Porque suscita debates. Qualquer um deles. Então, a mídia pode ser responsável pela promoção de informação e de campanhas educativas, além de ser um canal de comunicação entre o governo e a sociedade. Os principais veículos midiáticos são jornais, revistas, televisão e rádio. Há ainda as mídias sociais, hoje estão presentes no nosso cotidiano informacional. Ferramentas como Facebook, Instagram podem também ser citadas como agentes de proposta. Basta refletir como será aplicada a sua atuação, tá? Eu ia falar uma outra coisa, eu esquecia. Eu tinha lido aqui, achei interessante falar. Mídia é bom para colocar como agente duplo, mas presta atenção como vocês vão colocar. Por exemplo, o governo, por intermédio da mídia, isso aí são dois agentes. Não é meio e forma. Mas o governo, por meio de, ou através de rádio, revista, televisão e mídias sociais, isso aí é o meio e forma. Entenderam a diferença? Eu quero que repita. Eu vou falar sobre meio e forma, mas eu vou explicar isso de novo. Mas é só vocês terem noção. Que dependendo da palavra lá, por intermédio é agente. Por meio ou através é forma, tá? Toda vez que vocês forem colocar meio e forma, coloquem através ou por meio de. Mas como eu não dei isso ainda, eu não estou cobrando, tá? Mas vocês pensem nisso. Pode configurar coisas diferentes. Isso, inclusive, tem lá no material do corretor. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, vou botar lá no Drive para vocês o manual do corretor do ano retrasado, que o governo liberou. Aí, se vocês tiverem paciência para ler, procurar lá, tem todas as informações que eu estou falando aqui. Vamos lá. Indivíduo ou iniciativa privada. Quando o indivíduo tem o acesso necessário à informação e é consciente sobre o seu papel na sociedade, ele pode ser utilizado como agente para a mobilização de outras pessoas, a divulgação de informações por meio próprios ou até mesmo para a mudança de atitudes em prol de algo. Por outro lado, a iniciativa privada pode fazer parcerias com órgãos públicos, por exemplo, que favorecem a sociedade de determinada forma e ao mesmo tempo lhe garantem benefícios como isenção fiscal. Agora eu quero que vocês me falem uma proposta de intervenção. Vamos ver se vocês vão pescar. Uma proposta de intervenção muito famosa, que está há anos aí, todo mundo conhece. Ela é anual. E ela ela é uma iniciativa da iniciativa privada de uma empresa e que tem apoio de outras organizações. Estou falando de quê? Vocês lembram? Ninguém pescou? Todo ano tem. Geralmente é aqui no meio de agosto, começa a aparecer as propagandas. Nada? Ninguém lembra? Criança Esperança. Criança Esperança é uma proposta de intervenção, gente. Ou aquele outro lado do USB, o Teleton. É uma proposta de intervenção. Então, iniciativa privada. É nesse sentido. Entenderam? Criança Esperança é agente? Não. É uma ação. Então, se vocês forem utilizar, pelo amor de Deus, coloca lá. Globo, em parceria com a Unicef, tá? Mas é isso aí. É um exemplo de proposta de intervenção. Um outro agente muito importante, é o mais eficiente na maioria dos problemas. A família.
A família tem um papel social fundamental na formação ética, educacional, né, e emocional de cada criança, cada pessoa. Quando seus membros são conscientes e atuam em conjunto de outros agentes, como é o caso da escola, eles podem receber parte da responsabilidade de uma pós-intervenção. Então, dependendo da ação, vocês podem fazer parcerias entre a família e a escola. Tá? Lembrando que, com a família, a iniciativa tem algumas propostas que são de longo a médio prazo. Aí você pode pensar, o Enem não pontua isso, ele não avalia isso, se a proposta é de médio a longo prazo. Sem problema nenhum, tá? Vamos lá falar da escola. A escola, a instituição escola e toda e qualquer outra que seja relacionada ao âmbito escolar, como pode ser a universidade, centros, né, cursos preparatórios, estão diretamente ligados à construção e ao reconhecimento do saber. Podem propor, aí as dicas de propostas, um monte, gente. Palestras, oficinas educativas, criação de disciplinas, aprimoramento de conteúdos e tem o poder fundamental de conscientização. Pode e devem atuar em parcerias com as famílias, delegando tarefas que influenciarão na formação ética dos educandos. Mesma coisa lá da mídia. Quando você colocar o governo ou o Ministério da Educação por intermédio da escola, são dois agentes. Quando você colocar o governo através das escolas ou por meio das escolas, elas são meio e forma, tá? Então prestem atenção nisso. Ao utilizar esse agente, se possível, especifique se a proposta é direcionada ao ensino básico em geral, né? Então, o que é o ensino básico? Ensino fundamental, ensino médio, educação infantil também. Ensino superior não é ensino básico, né? Porque a gente não tem obrigação de fazer faculdade, tá? Né? Obrigação em lei, tá? Indique quem irá atuar diretamente, são os professores, coordenadores, pais, estudantes, etc. Que isso é bom para detalhamento também, gente. Vocês colocarem quem fará isso, tá? E por fim, por último, a sociedade, porque a gente só muda se a gente mudar, né? A sociedade tem um papel importante para a mobilização de grupos e pressão popular para que iniciativas de intervenção social sejam tomadas. Além das manifestações, por exemplo, esse agente pode atuar por meio da criação de espaços para discussão e conscientização dos cidadãos, projetos de voluntariado, dentre outros. Então, aí a gente tem essa passeata que eu esqueci o nome, qual era? A da direita. Não é direta já, é uma outra. Esqueci agora qual é. Esse da esquerda são a imagem de junho de 2013, em que foi muito mais. O lema era é muito mais por 20 centavos, né? É muito mais do que 20 centavos. E foi muito mais que isso, né? Olha como a gente está hoje. Se a gente pudesse voltar, enfim. Mas fez história, né? Fez história e tá aí. Enfim. Vamos lá. Fiz um exercício para vocês. São propostas que eu tirei os agentes. Então vocês podem chutar. Vou deixar para vocês aí 2 minutinhos enquanto eu bebo uma água. Tá bom? Pode chutar não, ler, né, gente? Pelo amor de Deus. Chutar, que horrível. Professor péssimo que eu sou.
Bora. Vamos lá. Número 1. Taranã, taranã. Podem fazer campanhas de conscientização para informar os pais os riscos dos jogos e também taranã, taranã, poderia investir em campanhas midiáticas para que tanto os progenitores quanto os adolescentes tenham acesso à informação de como lidar com essas tecnologias. E assim, um grupo mais abrangente de pessoas seriam conscientizadas. A primeira, podem fazer campanhas de conscientização. Pode ser tanto a escola, pode ser o governo, né? Aqui, a escola tem poder de fazer campanha de conscientização? Não sei. Talvez. Pode ser mídia também. Mas ali tá podem. Então é mais um agente. Já esqueceu as esferas, né, Mayara? Eu já vi que vocês vão olhar muito esse slide aqui, hein? Mas como tá podem, então tem que ser mais de um. Boa, Tamires. Boa. Vamos lá. Outro. Também o. Aí, ó. Já dei a dica de pode ser. Tá no masculino. E aí? Ministério da Educação. Boa. Pode ser o governo? Pode. É um deles. Vocês veem meio e forma nessa proposta 1, gente? Pra ver se vocês estão reconhecendo. A gente nem fala de meio e forma ainda, mas vocês já escrevem. Não tem, né, meio e forma aí. Não tem, essa proposta está incompleta. Mas não tem problema, tá? É só para fazer o exercício mesmo. Número 2. Cabe a quem? Em parceria com quem? Ter um projeto que inclua aparelhos eletrônicos nas áreas de difícil acesso a esta rede. E incentive o seu uso para a obtenção de notícias e conhecimento. E aí? Quem vai aplicar projetos? Em parceria com quem? Boa! Isso mesmo, Mayara. Governo federal. Federal com letra minúscula. E aí, gente? É parceria com quem? Quem vocês acham que o governo poderia fazer uma parceria? Boa! Mais o quê? O governo também faz parceria. Assim, não é muito bom usar, tá? Mas é sempre bom colocar por intermédio, por meio, né? Mas o governo também faz parceria com os órgãos deles, os órgãos deles. Quais? Os ministérios. Então pode colocar ministério também. Entendeu? E a segunda proposta? Ademais, o tananã e o tananã podem... Gente, essa vírgula aqui tá errada, tá? Não existe vírgula entre sujeito e verbo. Isso aqui deve ter pegado de aluno, com certeza. Podem realizar debates de campanhas que estimulem a necessidade do povo se manifestar presencialmente, lutando pelos seus direitos com movimentos concretos e abrangentes. Quem vai incitar? E aí, gente? Quem que vocês acham que vão incitar debates e campanhas? A Samantha Schmutz, com certeza. Samantha Schmutz é uma das pessoas que vai. Samantha Schmutz tá que tá. Tá fazendo todos os artistas da Globo se coçarem. Já tá todo mundo mandando textão lá. Até a Fernanda Montenegro se posicionou. Samantha Schmutz faz mais que o presidente. Vamos lá. ONGs. ONGs ok. Sim, não. Mas pode. Faz campanha. Né? Por exemplo, a minha escola, a escola onde eu trabalho, minha escola não, né? Onde eu trabalho, ela tá fazendo uma campanha do agasalho. Colocaram lá uma coisa para levar agasalho. Inclusive vou levar até aqui, tá guardado para eu levar. E é uma iniciativa privada. É uma campanha. Entendeu? Então as escolas podem, tá? A mídia pode também. Então é só vocês saberem as funções dos agentes. É muito importante. Vocês ficam olhando lá aquilo várias vezes, vão escrevendo. Eu posso até fazer um exercício para minha turma, que eu vou dar semana que vem para eles, a turma presencial da escola, proposta de intervenção. E eu vou fazer um exercício com eles. Porque eles não aprendem sem fazer exercício. Eles não querem redação completa ainda. Então, eu vou fazer um exercício. Eu posso deixar lá no grupo para vocês. Quem quiser fazer, perder tempo fazendo, não vai perder tempo. É conhecimento. Aí vocês batem cabeça lá. Beleza? Então, seguinte.
Os agentes prontos, eu pensei em falar sobre a dificuldade da integração da tecnologia nas escolas brasileiras. O que vocês acham desse tema? Tem. Aí você vai colocar o meio e forma, Mayara, que eles podem fazer isso. De que forma os ministérios podem fazer? Através de campanha, projetos. Mas a gente tem que pensar também uma coisa muito importante. A política em si, né? O ato de estudar é um ato político, né? A gente tem vários atos políticos, várias escolhas políticas. Mas certos governos não querem que a gente estude, né? Porque pessoas que estudam, pessoas com conhecimento, que buscam conhecimento, elas questionam. E, meu filho, essa galera não quer ser questionada, não. Entendeu? Então, é papel meio utópico, né? A gente é ideológico demais. Mas é isso. E aí, gente, qual é o tema? O tema é esse aí, né? Desculpa. Qual é o assunto e qual é o foco desse tema aí? A dificuldade da integração da tecnologia nas escolas brasileiras. Qual é o assunto principal? Nós temos dois assuntos aí, né? Nós temos dois assuntos. A integração da tecnologia e as escolas. E a tecnologia nas escolas, três assuntos. Mas aí a gente tem que prestar atenção o quê? No foco. Qual é o foco? As dificuldades. Então nossos argumentos têm que ser sobre as dificuldades de incluir a tecnologia nas escolas. Tá? Eu acho que eu vou colocar bem isso na minha prova de recuperação da escola, dos alunos. Vai ser difícil, né? Vai ser interessante as respostas. Vamos lá, vou ler para vocês os textos, tá? Texto 1. As escolas privadas estão a um passo à frente. Apesar de somente 47% delas terem laboratório, os alunos dessas escolas aproveitam a estrutura em sua totalidade. O percentual baixo das escolas particulares com laboratórios deve-se ao uso de tecnologia nesses locais estar disseminado por vários locais da instituição, principalmente na sala de aula. Nas escolas públicas, ocorre o oposto. O acesso à internet e o uso da tecnologia se dá quase exclusivamente dentro dos laboratórios. Do total de escolas públicas brasileiras, 81% delas têm laboratórios de informática, mas somente 59% deles são usados. Dados do censo escolar computados pelo Todos pela Educação indicam que em muitas escolas públicas com laboratório, os problemas de baixa conexão e equipamentos ultrapassados inviabilizam o uso da internet e de computadores. Então, inclusive, gente, já caiu até num concurso de professor esse tema. Aqui o texto 1 está mostrando a situação atual, né? É recente, 2018, da tecnologia nas escolas, né? Com a diferença entre os dois tipos de escola, tanto particulares quanto públicas, e da situação do uso dessas. Beleza? Texto 2. Sandra afirma que, apesar de poder ter benefício ao processo, ser benéfico ao processo de aprendizagem dos alunos, o celular atualmente é utilizado de forma indisciplinada pelos estudantes. Além da formação de professores, nós temos que trabalhar a disciplina e o respeito dos alunos. Hoje, eles usam o celular para fazer cola, para fazer bullying, invadem, muitas vezes, a rede do colégio. Tiram fotos e criam páginas de crítica a colegas e professores. Então, como qualquer outra mudança, é necessário ponderar fazer o planejamento bem feito. Sim, gente, o meu maior adversário é o celular. Assim, em disparado. E eu falo isso não como professor, mas como aluno. Entendeu? Porque parece que tudo nas redes sociais, todas as redes sociais ficam interessantes quando a gente está em aula. Porque não é possível. Entendeu? Não é possível. O negócio atrai a gente de uma forma, e eu chego em sala de aula com os alunos e falo assim, gente, quer todo mundo guardando o celular dentro da bolsa com o zíper fechado. Porque o zíper fechado quer dizer que dá a ideia de quê? De empecilho, né? Obstáculo para eles pegarem o celular. Porque é surreal, é muito difícil, entendeu? É uma briga muito grande. Então, o que eu faço? Eu tento trabalhar com o celular em sala, assim, quando dá, né? Por exemplo, eles ficam perguntando algumas coisas pra mim. Ah, professor isso, professor aquilo. Ah, eu falei, procura na internet aí, você com o celular, procura no Google aí. Entendeu? Trago o celular pra aula, para eles saberem que eles podem utilizar o celular. Obviamente que isso é cola. E na hora que eu tô debatendo algum tema com eles podem olhar alguma coisa? Não é.
Mas outros momentos são, entendeu? A gente, por exemplo, no ensino remoto, eu tava falando com eles, inclusive essa semana, porque metade da turma do primeiro ano, vou contar histórias aqui, ó, vou expor isso na internet, vou cortar essa parte. Metade da turma do segundo ano, eles fazem simulado, né? A V2 é um simulado. E eles são idiotas ao ponto de fazer tudo junto, fazem em grupo. Ah, vamos fazer em grupo. Erram a mesma coisa. E a coordenadora foi lá, metade da turma recebeu, anulou o simulado deles. Eles tiveram que fazer de novo em sala. E nessa semana eu cheguei e fui falando, gente, ó, vocês parem de ficar estudando, parem de fazer isso. Um dia vai voltar as aulas presenciais. Vai estar todo mundo vacinado. Inclusive um falou assim, eu não vou me vacinar. Falei assim, tá, então tá bom, que bom, fica em casa, porque a escola não vai te aceitar não. Tá bom? Não vai te aceitar não. Mas vocês vão voltar para aula presencial, vocês vão ter prova presencial. Vocês acham que vão ficar procurando no Blender no meio da aula? Não vão não. Chora, tá? Não vão não. Então, aprendam a estudar, a depender mesmo do celular. E o celular é exatamente isso. Ele atrapalha. Mas se você souber usar, ele ajuda. E é lei, né? Não pode usar celular em sala. Mas, né, não tem como colocar isso em prática. Pois é. Eu sempre morei muito longe de onde eu estudava, entendeu? Eu moro em Niterói e estava no fundão. Então não tem essa de não levar celular, é impossível. Mas em escola dá pra fazer, que é perto de casa, né? Às vezes nem dá pra fazer porque, né, o pai fica preocupado. Enfim, é um obstáculo o uso do celular, o uso da tecnologia em sala. De acordo com o relatório, o ensino híbrido pode ser definido como um programa de educação formal em que o aluno aprende, ao menos em parte, em atividades online com algum elemento de controle ao longo do tempo, lugar, curso ou ritmo, e pelo menos em parte em um local físico supervisionado fora de casa. Na verdade, né, esse texto está um pouco errado, porque o ensino híbrido não é você assistir em casa e assistir presencial, porque isso é o sistema EAD. O ensino híbrido é que, na verdade, você vai ter aulas em diversos lugares. Então, por exemplo, a aula de hoje vai ser no museu. A aula de história de hoje vai ser no museu. Não vai ser em sala. Isso é o ensino híbrido. Entendeu? Diversas modalidades. O mais novo estudo sobre o ensino híbrido de Clayton Christensen Studies mostra que em 79,1% dos 110 entrevistados brasileiros apontam o desenvolvimento profissional de alta qualidade para professores com o principal desafio para o uso da tecnologia nas escolas. Conectividade e infraestrutura aparecem em seguida, com 62,7% e 41,8% das citações, respectivamente, no relatório que está em inglês aí, que eu não vou ler isso aí porque meu inglês é péssimo, publicado em inglês. Tá? Mas vocês leem aí, o importante é isso. A questão é a seguinte: há uma diferença entre a atuação dos professores que têm a tecnologia e não. Eu tenho um colega meu que ele dá aula numa escola super cara, que é para os filhos, por exemplo, tem filho de famoso lá, entendeu? E fui ver foto dele dando aula, ele estava dando aula sobre gente, ele estava dando aula de sintaxe. Ele levou um manequim. Eu fico pensando que em que momento eu vou levar um manequim para a escola para dar aula de sintaxe para os alunos. Aí eu fui ver a foto dos alunos, né, os alunos sentados, cada um com notebook na mesa. Cada um com notebook na mesa, muito bem, né, não precisa de papel. Mas em outras escolas, por exemplo, na minha aqui também, a escola onde eu trabalho é privada, eu não tenho essa realidade. Uma vez eu fui falar para os alunos, gente, faz a prova em casa com o computador. Mas depois eu pensei, cara, eu não posso fazer isso, porque eu não sei se eles têm computador em casa. Vai ver, eles fazem aula só pelo celular, né? Inclusive uma aluna falou lá que não sabia botar ponto, acento, fazer acento no teclado do seu computador. Eu falei assim, essa aí não tem computador mesmo. Não sabe nem usar teclado? Entendeu? Então, são realidades diferentes. Então, tecnologia na escola bate naquela questão da desigualdade social, né? A desigualdade tecnológica também. Porque o brasileiro diz que muitos aparelhos de celular para cada brasileiro, sim, realmente. Tem muito aparelho, mas acesso à internet nem todo mundo tem. Vamos lá. Professores e a tecnologia. Que bom, Eric, que bom. Eu ainda falei isso para eles também. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm o YouTube. Não sabe fazer um negócio?
Procura lá. Pelo amor de Deus. Você não sabe usar um teclado? Ah, vai procurar lá. Vai procurar lá sim, que lá tá tudo de graça. Entendeu? Você vai procurar curso de tudo lá. Só não aprende hoje quem não quer. Vamos lá. Professor de tecnologia. Aí eu botei esse quadrão imenso aí, que depois vocês podem ver com calma. Mas uma pesquisa pioneira da ONG Todos pela Educação, com 4.000 professores de escolas públicas, mostram que a falta de infraestrutura impede o aproveitamento da tecnologia em sala de aula. Vamos lá. O que é mais encontrado nas escolas? A falta de equipamento, a velocidade insuficiente, os computadores que sejam atualizados ou com defeito, falta de materiais didáticos digitais adequados, né? Mas se bem que isso aqui vai melhorar muito, gente, porque muitos professores tiveram que se atualizar, aprender a mexer nas plataformas, fazer material PDF, né? Então acho que isso aqui, a pandemia, horrível falar um negócio desse, mas ela não trouxe benefícios, mas ela ensinou muita coisa. Exatamente, mas sempre vai ter uma criança de 13 anos. Vamos lá. Frequência de uso da tecnologia em sala de aula. 46% uma vez por semana ou mais, 35% duas vezes por mês, 15% menos de uma vez por mês e 4% nunca. Eu queria ver depois essa pesquisa com calma para ver isso aí. Que tipo de tecnologia que ele está falando? Pesquisa? Você manda o aluno pesquisar em casa? E aí? Eu lembro que eu dei aula para o nono ano sobre estrangeirismo. E como eles têm celular, eu falei assim, eu vou usar esse celular a meu favor. Aí eu fui colocando várias palavras e eu fazia eles procurarem na internet. Que palavra é essa aqui? Entendeu? E tinham palavras que na internet eu já tinha pesquisado antes, e aí as palavras eram confusas. Então eles não tinham noção se era realmente estrangeirismo, né? Que é palavras emprestadas, ou eram palavras realmente do português. Então foi o uso da internet. Mas como é que foi esse uso aqui, essa frequência? Porque uma vez por semana, ou mais, 46% é um número bom, né? Enfim. O que faria se não houvesse problemas de infraestrutura? 45% utilizaria mesmo com aumento de carga de trabalho. 50% só utilizaria mais tecnologia se não aumentasse a carga de trabalho. Obviamente, né, o professor não quer aumentar a carga de trabalho nunca. E 1% diminuiria o uso. E para que usa a internet? 81% para tornar as aulas mais participativas e interessantes. 80% para contextualizar melhor os conteúdos para os alunos. E 60% para ampliar o domínio de conteúdo que leciono. É bom, porque para tornar mais interessante, qualquer coisa torna mais interessante para os alunos, gente. Falando como professor. Eu levar uma folhinha é melhor do que usar o livro. Porque eles acham que é uma carga de formação demais e a folhinha eles gostam mais. Contextualizar também é ótimo para professor de redação. Que agora eu estou levando para a escola o notebook e acesso à internet na hora lá e mostro o negócio para eles. Porque às vezes eu só citava, né? Entendeu? Então, contextualizar é sempre melhor. E ampliar o domínio de conteúdo que leciona também é legal. Né? Mas aí a gente pode utilizar na sala de aula, pode utilizar para preparar a aula. Beleza? Então tá aqui o último, gente. Hoje vamos falar da importância da educação científica e tecnológica de qualidade para o desenvolvimento de um país. Você sabe o que é isso que está sobre a minha mesa? Aí tá lá as crianças, não tem a mínima ideia do que é aquilo. Mas vamos ver, né? A gente quer tanto colocar a tecnologia dentro de sala de aula, né? A gente pede por isso, mas a gente não vê o em volta. Olha lá no desenho. Tem uma parede descascada, né? Tem problema de infraestrutura, não só tecnológica, mas estrutural. Então, será que a gente está preparado para receber isso e não está vendo outras coisas? Então, isso é uma questão que vocês podem levantar na discussão de vocês. Beleza? Então, o que vocês sempre fazem na redação de vocês? Aquele roteirinho de cabeça básico. Prestar atenção no foco do tema para escolher o argumento certinho. Faz o brainstorm, a sua chuva de ideias. Quais são as palavras que você lembra no tema para você depois poder escolher seus argumentos. Defina a tese. Quais são as dificuldades? O Brasil tem... A tese aqui, na verdade, é uma afirmação. A gente tem dificuldade de integrar, de implementar, de incluir a tecnologia nas escolas? É uma pergunta bem simples. Sim, temos muitos. Então, isso aí já é uma tese. Há dificuldade em implementar
a tecnologia nas salas de aula brasileiras. Escolher as referências. Qual referência vocês pensaram, gente? Que fale sobre tecnologia em sala de aula. Eu pensei numa que a gente tem que forçar a referência, que às vezes a gente vai ter que forçar a referência. Então a gente pensa no Black Mirror. Black Mirror, entendeu? Black Mirror é a série lá da Netflix que ela mostra um futuro que é dependente da tecnologia. Então, se a gente entende que o futuro ele vai estar pautado em cima da tecnologia, a escola, que desde os primórdios ela tem a mesma configuração de que tô professor na mesinha e um aluno atrás do outro, né? Por que a escola não evolui junto? Isso vocês podem utilizar isso como referência, mas tem que fazer uma bem... Travou? Travou? Travou mesmo? Vocês estão me ouvindo? Aonde parou? Você travou, Tamires? Em qual parte? Então, eu tava falando do Black Mirror. Vocês podem forçar a referência do Black Mirror exatamente mostrando que o futuro vai ser pautado na tecnologia. Então, a escola tem que manter também. Mas vocês podem utilizar outras coisas. Vamos lá, a gente pode pegar dados de quanto o governo está apoiando a educação em relação ao financeiro? Sim. Se não tiver dados motivadores, sim. Segunda chamada, beleza. Mas eles falam sobre tecnologia lá? Eu não estou lembrando. Você pode contrapor falando que a segunda chamada mostra a situação da escola brasileira e que fica utópico incluir a tecnologia na escola. Boa. Elizabeth, boa. Tá ótimo. Boa referência. Alguém tem mais algum? Aquela série, a série Elite. A série Elite mostra lá, aquela escola caríssima. Todos os alunos têm computador. Um negócio lá. Não pode dar 10 para os alunos, só pode dar 10 para um aluno. Por causa de algum negócio, dessa parte que eu não entendi. Eu tava meio já tava prestando atenção mais no espanhol deles do que no inglês, na legenda. Tamires caiu, coitada. Foi a internet dela. Tamires irrelevante. Pro Dia Nascer Feliz. Nunca assisti esse, mas vou botar aqui que eu assisto trabalhando, que eu gosto de ver documentário quando eu tô trabalhando. Vou deixar anotado aqui. Mas fala sobre o que, Gabriele? Conta pra gente. Faça um pequeno resumo em poucas palavras. Mas vocês têm que pensar, gente. Eu trago temas difíceis. Temas difíceis de vocês citarem, pra vocês pensarem bastante. Porque isso é um tema bom. Um tema bom. Muito tempo que o Enem não fala sobre educação, né? No tema. Então, vale a pena vocês ficarem pensando bastante. Tamires voltou. Apareceu aqui, está participando. E aí, mais alguma coisa, gente? Que vocês lembrem? De citação? Nada. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Eu não lembro mais nada, gente. Sério mesmo. Esse tema aí pra mim pegou bonito. Eu caí agora, gente? Porque tá todo mundo mudo? Ou ninguém sabe mais nada? Posso continuar? Posso continuar. Então vocês escolham os argumentos falando sobre as dificuldades do acesso. Quais são as dificuldades? Os alunos conseguirem utilizar a tecnologia em favor da educação, né? Em favor do conhecimento. Né? Como é que vai ser essa relação dos alunos? Vai também pensar na ideia do vandalismo do material, né? Dizer que aquilo ali é um material que é dividido entre os colegas. Vamos falar das diferenças, desigualdades em escolas e outras escolas. Que é um grande problema desse ensino médio novo, né? Esse novo ensino médio é exatamente por causa disso. A diferença, vai ter escola que não vai ter essas opções. Não vai ter professor para tudo isso, entendeu? E quais são as propostas? Como a gente pode resolver esses problemas? Aí vai dependendo do que você escolher de argumento. Tá? É basicamente esse o tema. A Gabriela falou aqui. O documentário Pro Dia Nascer Feliz fala sobre as dificuldades que os alunos da escola pública e privadas. Tem uma grande diferença, eu acho que pode ser interessante fazer uma comparação, talvez na introdução. Sim, mas sem esquecer que tem que fazer referência à tecnologia, fazer um contraponto com a tecnologia. Senão vocês acabam se perdendo, tá?
Muito importante.